Conceda a palavra ao ilustre deputado Assis Carvalho. Mais uma comunicação de liderança pela liderança do PT. 10 minutos. Sua Excelência põe de 15 minutos da tribuna. Até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, deputadas, o tema que me traz à tribuna hoje, nesta sessão, é recorrente. Se considerar a quantidade de vezes que já foi tratado neste parlamento, poderia ser adjetivado como rotineiro. Porém, pela gravidade de seus efeitos sobre a vida das pessoas, pela devastação que provoca sobre a região em que ocorre, a melhor descrição é trágico. Estou falando, meu querido Márcio Macedo, da seca que Vossa Excelência reportou aqui há poucos minutos. As imagens que a imprensa mostra, os depoimentos de quem perdeu tudo, inclusive a esperança, já saturou o conteúdo da informação de tanto que foi repetido. Não causa mais a mesma emoção sobre quem assiste. Mas não é porque trata-se de um problema secular que deve tornar-se eterno. Não é por ser repetitivo que precisa ser permanente. Não é porque é recorrente que um fato anormal pode passar a ser visto como normal. O sofrimento pelo qual passam milhões de pessoas no Nordeste hoje não é normal. Eu, que nasci no interior e acabei de vir do sertão, trago o relato da tristeza, da terra seca, da falta de perspectiva no meu estado, que é o meu querido estado do Piauí, onde a zona rural está se tornando deserta, porque não tem valido a pena morar mais por lá. O Piauí vive a pior seca dos últimos 15 anos, segundo a avaliação da FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores em Agricultura. Mais de 500 mil de pessoas estão sofrendo os efeitos da seca. O governo do estado do Piauí, que é o governador Wilson Martins, já assinou o decreto de número 14.776, confirmando a situação de emergência em 50 municípios no dia 21 de março. Mas a mesma situação piorou de lá para cá. E 75 municípios já decretaram estado de emergência, sendo 67 já reconhecidos pela Defesa Civil. A irregularidade nas chuvas provocaram grandes perdas na produção agrícola. Pelos dados da FETAG, as perdas são superiores a 85% nas lavouras dos municípios atingidos pela estiagem. 90% da safra de feijão e milho estão perdidas. E a produção de mel também está sendo prejudicada. Não tem mais sementes para plantar e o que foi plantado não floresceu. A estiagem provocou ainda a redução nas reservas de água. A queda no nível dos reservatórios gerou dificuldade de abastecimento para o consumo humano e o consumo animal. Os carros-pipas que ajudavam a abastecer os municípios na região do semiárido foram suspensos desde janeiro. E as famílias têm que comprar água. Para completar, a maior parte dos municípios afetados estão localizados na região do Centro-Sul, mas sobretudo para a nossa região do semiárido. Vou citar aqui como exemplo os dados de chuva do território do Vale do Guaribas, que é hoje um dos territórios onde estamos com o programa Brasil Sem Miséria, que me foram enviados pelo técnico em agropecuária, João Batista Barroso. Ele informa que nas regiões piauienses mais afetadas, como é o caso de Paulistana, Queimada Nova, Acauã, Betânia e adjacências, a população, principalmente a que reside na zona rural, não conseguiu produzir nada e está sobrevivendo somente dos recursos do Bolsa Família. Mas o pior, relata Barroso, é a falta de água para o consumo humano e animal, pois boa parte das cisternas de placas já estão secas e as outras estão quase secas. O subsolo não oferece condições de perfurar poços, pois não possui lençol freático
com boa vazão. E quando tem a água, esta água ela é imprópria para o consumo humano, pois o índice de salinização é muito elevado. Segundo dados do técnico, os índices de chuvas que caíram na região desde dezembro de 2011 até agora variou entre 110 milímetros em Paulistana, Queimada Nova, Acauã e Betânia, e 165 milímetros nos municípios de Picos, Jaicós e Simões. No ano normal, o índice pluviométrico médio da região é de 800 milímetros. É situação que se repete em outro estado do Nordeste, e não é somente no estado do Piauí. Dados da imprensa mostram que na Bahia, do meu querido Amaury Teixeira, o número de municípios prejudicados chegam a 126. Em Sergipe, a 16. Nas Alagoas, são 18 municípios. E tende a se agravar, sobretudo no segundo semestre, época em que as temperaturas se elevam e as chuvas ficam mais escassas. Outra questão que precisa ser pensada é a função social dos bancos relativamente ao crédito rural. Faço minhas palavras do senador Wellington Dias, que recentemente fez pronunciamento pedindo ao governo federal que renegocie as dívidas dos pequenos e médios agricultores que contrataram crédito rural entre 97 e 2001 e não conseguiram honrar os compromissos por conta de problemas climáticos, secas ou enchentes ou pragas. São milhares de agricultores que acumulam anos de juros e multas e hoje estão inadimplentes, em risco de perder suas terras e suas casas. O deputado Josias Gomes, do PT da Bahia, disse ontem, na reunião com a ministra Ideli, que 110 mil proprietários rurais de até 4 módulos agrícolas estão na dívida ativa e a qualquer momento serão executados pelos bancos. A sugestão do senador Wellington Dias é que os técnicos do governo analisem os casos e adotem solução semelhante à acatada para a dívida do crédito habitacional, quando foram consideradas as baixas perspectivas de pagamento e renegociadas as dívidas antigas, cujos valores eram muito superiores ao montante financiado. Isso é necessário para devolver aos agricultores a capacidade produtiva e evitar que milhares de famílias sejam empurradas para a periferia das cidades, gerando, portanto, a violência, a prostituição e o consumo lamentável de drogas que nós tantos combatemos aqui. O pior de tudo, senhor presidente, é que essa situação não é novidade. É plenamente previsível. Historicamente, 150 municípios do estado do Piauí são atingidos pela seca no semiárido quase todos os anos, segundo a FETAG. Eu tenho o compromisso do meu mandato com o povo do meu estado. Um deles é lutar para levar água ao Nordeste. O programa Água para Todos é uma possibilidade ainda. Precisa ser concretizado. Por isso, estou articulando uma agenda junto ao Ministério da Integração e também já estive no Ministério do Desenvolvimento Agrário para levar ações do governo mais permanente para o semiárido. Ontem, a bancada petista do Nordeste se reuniu com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvati, para pedir agilidade e empenho do governo federal para minimizar os efeitos da seca. Pedimos que o governo discuta urgentemente 5 pontos que nós consideramos mais imediatos. Estamos propondo a emissão de medida provisória ampliando os recursos para ajudar o Nordeste, porque não queremos vida, porque nós queremos vida com dignidade, como dizia o grande Luiz Gonzaga no poema de Zé Dantas, no seu clássico musical: seu doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Não é isso que nós queremos, meu querido Amaury, no Nordeste. Nós queremos dignidade, nós queremos medida provisória, meu querido Padre Luiz Couto, que venha resolver este problema de forma mais definitiva. Estamos pedindo para elevar de R$ 150
para R$ 200 o seguro safra e que dure 8 meses com pagamentos dentro do ano. Pedimos também para resolver a situação do endividamento rural originário do FNE, que é o Fundo Nacional de Financiamento do Nordeste. Solicitamos incluir no Brasil Sem Miséria mais um território por estado. No caso do Piauí, solicitei incluir o território Vale do Canindé, onde cedia a minha querida cidade de Oeiras, além do Vale do Guaribas, do Vale dos Cocais, do território dos Cocais e da Serra da Capivara, que já estão incluídos no programa Brasil Sem Miséria. E como ação urgentíssima, ampliação de carros-pipas, coordenados pelo Exército, para abastecimento de pessoas e animais. Pedimos ainda que essas ações tenham um encaminhamento até a próxima semana. A ministra Ideli Salvati se comprometeu a trabalhar junto com a Casa Civil para construir um grupo interministerial que possa elaborar a medida provisória e encaminhar ao Congresso o mais rápido possível, como fez nos casos dos desastres, quando foi autorizado R$ 1,2 bilhão para o sul do país. Senhor presidente, na próxima quarta-feira, 18 de abril, a bancada do PT do Nordeste se reúne com representantes do Banco do Nordeste e com o ministro da Integração Nacional. É preciso a agilidade daquele ministério para reconhecer a situação de emergência dos municípios atingidos. Hoje, os prefeitos e governadores apelam para os paliativos, como a ativação de poços para garantir o abastecimento das famílias, cestas de alimentos e carros-pipas. Porém, esta situação nos convida a parar para pensar o futuro. Isso também é urgente. É preciso construir alternativas de reservar água para com a construção de barraginhas, pequenas adutoras, mais cisternas e poços dentro do programa Água para Todos. Mas é preciso ir além, ousar, de forma a resolver de forma definitiva o problema da má distribuição de água que compromete a saúde, a dignidade e a vida de milhões de sertanejos. Neste Parlamento, tenho defendido projetos de integração de bacias hidrográficas, de forma a levar água de regiões onde é abundante para o semiárido do Nordeste. Consegui aprovar uma emenda de bancada no Plano Plurianual, que é o PPA, que infelizmente foi vetada pela presidente Dilma. E essa nossa proposta, a gente estava propondo, portanto, a integração da bacia do São Francisco com a bacia do Parnaíba. Trata-se de uma obra cara. Entretanto, mais caro ainda é perder vidas. E fontes de financiamento para estas obras existem. Temos o pré-sal, cujo projeto de alteração e distribuição de royalties tramita nesta casa. Temos também a possibilidade de ajustar o sistema tributário, cobrar mais de quem é mais rico e menos dos mais pobres, taxando grandes fortunas e ganhos de capital, por exemplo. Enfim, senhor presidente, é papel desta casa encontrar soluções para essa tragédia que se repete. Não se admite hoje, com as riquezas que este país acumulou, com as tecnologias que temos disponíveis, que milhões de pessoas vivam sem ter como viver, em situações que poderia ser evitada, com ações que permitissem a convivência com o semiárido. É preciso, senhor presidente, valer a pena viver no campo. Mas, senhor presidente, nós gostaríamos apenas, para encerrar aqui a nossa fala, também como lido e registrar esta maravilha hoje da presidente Dilma, do projeto Minha Casa Minha Vida, que foi um projeto que nos alegra todos nós. Seria, senhor presidente, como lido aqui e registro desta casa.